O estudo dos textos sagrados, que abrangem a instrução fundamental e os escritos dos profetas, possui uma importância central e vital para a vida de qualquer indivíduo que busca um relacionamento sincero com o Criador, independentemente de seu contexto ou acesso a comunidades. A busca pelo conhecimento direto dessas escrituras, em si, um ato de adoração e um caminho suficiente para agradar a Deus. A base do conhecimento e da prática. O princípio fundamental que sustenta essa ideia é que a totalidade da orientação divina para a conduta humana e a vida espiritual está contida, de forma explícita ou por inferência direta, nesses livros. A palavra escrita é considerada o único repositório de autoridade e a tarefa de cada buscador é estudo diligente pessoal. É dever de cada pessoa dedicar-se diligentemente ao estudo da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, esforçando-se para compreender o sentido estrito e único das palavras contidas nos textos. Esse estudo deve ser realizado sem a obrigatoriedade de dogmas ou tradições humanas que se sobrepõem ao significado claro e simples da Escritura. O esforço individual na investigação dos textos é um dos mais altos princípios. Aplicação imediata e literal. O propósito do estudo não é apenas a acumulação de saber, mas a aplicação imediata dos mandamentos e ensinamentos na vida cotidiana. O conhecimento adquirido deve se traduzir em ação, a fé deve se manifestar na prática. O mandamento, uma vez compreendido em seu sentido literal, deve ser cumprido. A retidão é alcançada ao se viver segundo as regras de conduta encontradas nos textos, transformando o aprendizado em um modo de vida. Princípios de apoio à ideia. Essa abordagem é sustentada por princípios que valorizam a soberania e a clareza da palavra escrita. A palavra escrita como fonte única de autoridade. Acredita-se que Deus deu sua instrução de forma completa e suficiente através dos profetas, tornando o texto escrito a única fonte obrigatória para a fé e a prática. Não há necessidade de estruturas de autoridade adicionais ou interpretações obrigatórias fora do que pode ser deduzido diretamente do próprio texto sagrado, usando-se a razão e o bom senso. Livre investigação pessoal. Cada indivíduo é responsável por ler, investigar e interpretar os textos sagrados por si mesmo. Embora o auxílio da erudição e da comparação linguística seja bem-vindo, a conclusão final da lei da conduta recai sobre a consciência individual, após um estudo honesto e profundo da Escritura. Esse princípio afirma que a verdade não está restrita a uma elite de intérpretes, mas está acessível a todos que buscam com sinceridade. Rejeição da tradição impositiva. O estudo se concentra estritamente no que está escrito, desconsiderando sistemas de crenças ou tradições que buscam adicionar ou subtrair das leis contidas nos textos, especialmente aquelas predominantes em culturas religiosas que podem obscurecer a clareza do mandamento divino. A máxima é voltar à raiz, ao sentido simples e primário do livro. Portanto, mesmo para aqueles que estão isolados de qualquer comunidade religiosa organizada, a dedicação sincera ao estudo da instrução fundamental e dos profetas, com o firme propósito de aplicar o entendimento literal em sua vida diária, é um caminho totalmente válido e suficiente para cumprir a vontade do Altíssimo e viver uma vida de retidão. Com base na primazia dos textos sagrados, pode-se abordar a questão da adesão ao povo, conversão, e a forma como essa jornada é percebida e regulamentada. A não intenção de conversão e a complexidade da adesão. O estudo da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, ensina que a conexão direta com o divino e a prática da retidão estão disponíveis a todos os povos da terra, sem a necessidade de uma filiação formal ao povo que recebeu a aliança primária. O foco, portanto, não é proselitista, ou seja, não há uma intenção judaica de converter indivíduos, mas sim um reconhecimento de que a observância das leis morais universais, conforme delineadas nos textos sagrados, já é o suficiente para o mérito espiritual. A adesão formal, quando buscada, é, por natureza, um processo de extrema complexidade. Não se trata meramente de uma mudança de crença religiosa, mas sim de uma união a um corpo étnico-religioso, que implica a aceitação de um conjunto abrangente de leis, práticas e destino. Essa jornada exige estudo profundo e aceitação da lei. O candidato deve demonstrar um conhecimento extenso e profundo dos textos sagrados, das práticas decorrentes e, crucialmente, aceitar de forma incondicional o jugo de todos os mandamentos, com a intenção sincera de cumpri-los integralmente. Sinceridade e motivação pura. O processo exige que a motivação seja Lechem Shamayim, em nome do céu,
ou seja, unicamente pelo desejo de se ligar a Deus através do seu sistema de leis. Motivações secundárias, como o casamento, vantagens sociais ou benefícios civis, invalidam a intenção. Vínculo comunitário. A adesão não é um ato isolado, mas requer o compromisso de se integrar e viver integralmente na vida da comunidade que observa as leis, demonstrando capacidade de sustentar o estilo de vida exigido. A inviabilidade no contexto brasileiro e as decisões regulatórias. No cenário específico de comunidades com maior rigor na observância da lei, a concretização da adesão, conversão, é marcada por dificuldades significativas que chegam a torná-la praticamente inviável no Brasil. Essa situação decorre de decisões regulatórias rabínicas específicas, geralmente emanadas por cortes de lei, Batei Din, de linhas mais restritas, que visam proteger a integridade e a estrita observância da lei. A inviabilidade se justifica pelas seguintes razões, baseadas em tais decisões. Dúvida sobre a sinceridade e aceitação total da lei. A principal justificativa levantada por algumas autoridades rabínicas é a dificuldade de avaliar a sinceridade da aceitação do jugo dos mandamentos, Kabbalah ou a Mitzvot, em ambientes muito liberais e abertos, como é o caso do Brasil. O receio é que o candidato, ao converter-se, não consiga ou não pretenda cumprir a totalidade da lei judaica em um ambiente cultural que não a favorece. Decisão rabínica de suspensão por desordem comunitária. Historicamente, algumas autoridades rabínicas de grande influência na América Latina, a partir de decisões tomadas em meados do século XX, notavelmente uma Takaná, decreto rabínico, argentina de 1927 que influenciou a região, suspenderam a realização de conversões devido à percepção de que a desordem social e a falta de uma autoridade rabínica central e estrita na diáspora tornavam o processo falível. A alegação era que a conversão poderia ser mal utilizada ou realizada sem o rigor haláquico, legal, necessário, gerando ilegitimidade e confusão dentro do povo. Em suma, a dificuldade de adesão no contexto brasileiro, para certas linhas, não é uma rejeição pessoal ao candidato, mas uma decisão de política legal, halásquica, de suspender ou restringir o processo, baseada em critérios de preservação da estrita observância da lei. Esse rigor visa garantir que a conversão seja um ato de aceitação total e sincera da lei escrita, sem qualquer concessão às influências do meio. Na continuidade do raciocínio sobre a suficiência dos textos sagrados para uma vida de retidão, é fundamental abordar a viabilidade e a simplicidade de iniciar o estudo da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, de forma individual, por parte de uma pessoa não afiliada, mesmo na ausência de suporte comunitário. A simplicidade e a viabilidade do estudo individual. O cerne da validade deste estudo reside em um princípio primordial, a clareza inerente da palavra escrita. Interpretação simples e direta, uma abordagem hermenêutica de interpretação, sustenta que a mensagem divina, especialmente no que tange aos mandamentos e à conduta moral, foi transmitida de forma a ser compreendida em seu sentido mais direto e simples, conhecido como Peshat, o significado literal. Se a orientação divina fosse inatingível sem camadas complexas de interpretação externa, ela falharia em seu propósito universal. A razão humana, aplicada com sinceridade ao texto, é a principal ferramenta de processamento e de compreensão. O texto sagrado são um manual de vida e não um enigma. Viabilidade de execução em qualquer local. A instrução, quando examinada em seu sentido estrito, revela leis que são universalmente aplicáveis ou ajustáveis à realidade local. As obrigações éticas, morais e grande parte dos preceitos de conduta podem ser plenamente executados no Brasil, dentro das possibilidades e acessibilidades do cotidiano. A satisfação da vontade divina, em grande medida, foca na relação pessoal com o Criador e na conduta para com o próximo, aspectos que não dependem da geografia. O que não é viável em um local, por falta de templo, altar ou circunstâncias específicas da terra de Israel, não é cobrado de quem está fora dessas condições. O foco recai sobre o que pode ser feito. A base suficiente da palavra escrita, a crença de que a palavra escrita é a única e total fonte de autoridade permite que o buscador individual avance em seu aprendizado. Ao dispensar a obrigatoriedade de tradições posteriores que definem a execução minuciosa de cada preceito, o estudante se concentra no comando divino original, encontrando balanço entre a lei e a viabilidade prática. Este método de estudo,
que prioriza o sentido estrito do texto, torna o caminho da observância imediatamente acessível a qualquer pessoa disposta a se dedicar. Validade para o buscador isolado. Para o não afiliado que inicia a jornada sozinho, esta ênfase na clareza do texto escrito confere toda a validade ao seu estudo. O compromisso pessoal de buscar a verdade diretamente na fonte e de aplicar o que é compreendido, sem depender de uma estrutura de autoridade para validação imediata, é um ato de profunda fé e responsabilidade individual. O princípio é claro. O estudo da instrução e a aplicação de seus ensinamentos literais no dia a dia é o caminho direto e suficiente para agradar a Deus, sendo o esforço individual de compreensão e a obediência prática as maiores formas de adoração. O acesso ao texto sagrado e a dedicação honesta são os únicos requisitos essenciais para começar a viver sob a orientação divina, mesmo na mais completa solidão. Na continuação da abordagem sobre a primazia dos textos sagrados, é crucial sublinhar a metodologia de estudo que assegura a fidelidade à vontade divina, a necessidade de desligamento das subjetividades para a plena aceitação da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh. A lógica e a obviedade no estudo da instrução. O estudo dos textos é um exercício de lógica e obviedade que exige a suspensão do filtro emocional e da opinião pessoal. A finalidade não é a introspecção filosófica, mas a pura compreensão do comando para execução imediata. Desvinculação de sentimentos e emoções. A instrução divina opera em um plano de verdade absoluta que transcende os sentimentos e as inclinações humanas. A importância de se desligar das emoções e sentimentos reside em evitar que as predileções pessoais, o que se gosta ou não gosta, o que se sente ser certo ou errado, deturpem o significado claro do mandamento. O texto deve ser aceito e processado de forma intelectual e objetiva, visando apenas o conhecimento da lei. Rejeição da filosofia e do questionamento pessoal. A metodologia de estudo é estritamente de compreensão, não de questionamento. O texto sagrado são a declaração da vontade do Criador e, como tal, não se submetem à aplicabilidade filosófica que envolve a ponderação de alternativas ou debate de valores intrínsecos de pensamentos individuais. A palavra é final. Não cabe ao estudante perguntar por que o mandamento foi dado, nem se ele é justo ou adequado à sua visão de mundo. Cabe apenas entender o que deve ser feito. A instrução como manual sem alternativas. A Torá e o Tanakh devem ser interpretados como um manual técnico ou um código de leis, onde cada instrução é clara e direta, não admitindo reflexão ou interpretação pessoal que busque suavizar ou alterar o comando. A clareza e a intuição do texto significam que a vontade divina é autoevidente. O estudante tem o dever de compreender o sentido estrito da palavra e executá-lo, reconhecendo que a ausência de alternativas para execução é a própria prova de sua autoridade e integralidade. Portanto, para o buscador isolado que se dedica aos textos, o caminho da retidão é alcançado ao se aproximar da palavra com a mente aberta, mas o coração e as opiniões pessoais silenciados. A maior reverência à vontade divina manifesta-se na obediência incondicional, sem a interferência do julgamento humano, baseada apenas na compreensão clara e lógica do que foi explicitamente determinado. Compreendida a natureza da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, como manual de comandos diretos e obrigatórios, torna-se imperativo destacar o perigo da interferência emocional no processo de aprendizado e execução. O ofuscamento do conhecimento pela subjetividade. As emoções e os sentimentos representam um véu que ofusca a clareza e a pureza do conhecimento divino. Quando o indivíduo se aproxima do texto sagrado com a mente carregada de inclinações subjetivas, o que ocorre não é a absorção da vontade divina, mas a sua distorção em função do desejo humano. Sentimento versus lei. Um mandamento que exige sacrifício pessoal, mudança de hábitos profundamente enraizados ou que contraria a moralidade social predominante, tende a ser rejeitado ou suavizado se a emoção ou sentimento de conforto prevalecer. A lógica do comando, Deus determinou que se faça X, é facilmente sobrepujada pelo sentimento de aversão. Eu não me sinto bem fazendo X ou acho que X é exagerado. O triunfo da lógica e da obviedade, o estudo deve, portanto, ser realizado em um estado de ausência de sentimentos, permitindo que a lógica e a obviedade do texto prevaleçam. A verdade é objetiva. Se a instrução diz faça-a, o estudante deve aceitar que A é o caminho da retidão, não porque a lhe agrada ou lhe parece bom por valores humanos, mas simplesmente porque está escrito. A pureza do conhecimento se obtém ao reconhecer o sentido estrito da palavra,
sem tentar acomodá-lo às conveniências ou gostos pessoais. A prática do estudo sem interferência subjetiva. Para que o estudo seja produtivo e livre de ofuscamento, a escolha de quando e onde estudar deve facilitar a concentração absoluta e a serenidade mental. Quando estudar? O tempo de silêncio interior, o momento ideal para o estudo, é aquele em que a mente está mais tranquila e o ambiente é menos propenso a distrações e agitações emocionais. As primeiras horas da manhã, antes do tumulto do dia, ou as últimas horas da noite, após o encerramento das atividades, são particularmente adequadas. O crucial é escolher um tempo dedicado em que o estudante possa afastar as preocupações e inclinações do mundo, dedicando-se unicamente ao que está lendo. Onde estudar? O ambiente de concentração local de estudo deve ser um refúgio da influência externa, um espaço dedicado à busca do conhecimento. Idealmente, deve ser um lugar silencioso, onde a solidão física se harmonize com a concentração mental. Onde houver acesso à instrução escrita e for possível sentar-se em paz, ali está o local ideal. A prioridade é a eliminação de ruídos e interrupções, garantindo que o foco total esteja na leitura e na compreensão literal do que está sendo transmitido pelo autor dos textos. Ao cultivar a disciplina de estudar os textos sagrados sem a interferência de sentimentos, o buscador se coloca na posição mais honesta e humilde de um aprendiz diante de um manual, garantindo que a vontade divina seja assimilada em sua forma mais pura e inquestionável. Em conformidade com a prioridade dada à clareza da instrução e à necessidade de desprendimento das emoções, reforçamos que quem se dedica à leitura da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, deve ater-se absolutamente ao sentido direto da palavra. O sentido literal, o manual de vida intuitivo. O texto sagrado não exige nem demanda um entendimento complexo ou interpretações elaboradas. A mensagem do Criador é inerentemente clara e acessível, sendo o significado literal, Peshat, a única chave para sua compreensão correta. Rejeição da complexidade. A profundidade do texto reside em sua autoridade e totalidade, e não em seu mistério ou em camadas ocultas de significado. Se a vontade divina tivesse sido entregue de forma indecifrável, apenas acessível por métodos hermenêuticos complexos ou por uma elite de intérpretes, a responsabilidade individual de cumpri-la seria anulada. A palavra, no entanto, é intuitiva, projetada para que a lógica do leitor honesto a compreenda sem dificuldades. Torá e Tanakh, o manual de harmonia. Os textos sagrados devem ser vistos como um manual da vida em harmonia com Deus. Seu objetivo prático é guiar o indivíduo a alcançar resultados harmoniosos e confortáveis em sua existência. A obediência à instrução e ao comando dos profetas, em seu sentido direto, alinha a vontade particular com a vontade divina. Resultados harmoniosos. Vida particular. Ao seguir as leis morais de conduta estabelecidas de forma clara, o indivíduo constrói uma base de paz interior e integridade, desfrutando da retidão. Vida familiar. Os preceitos relacionados ao lar, casamento e educação, quando cumpridos de acordo com o que está escrito, fomentam a estabilidade e a ordem. Vida social. A observância dos mandamentos que governam as relações com o próximo, como a justiça e a verdade, resulta em um convívio social mais íntegro e seguro. Em suma, a obediência direta e sem questionamentos ao sentido literal da instrução é o caminho mais seguro e eficaz. A palavra escrita, por sua clareza intrínseca, é o único guia necessário para que o buscador solitário viva em conformidade com o Criador, colhendo o fruto de uma vida ordenada e verdadeiramente harmoniosa. É de suma importância detalhar a metodologia de estudo dos textos sagrados por aqueles que se apegam estritamente à palavra escrita, garantindo que o conhecimento obtido seja o mais fiel à intenção divina, sem a necessidade de recorrer a estruturas de interpretação externas. A técnica de estudo da instrução e dos profetas, prioridade ao sentido direto. O método de estudo é fundado na premissa de que a palavra do Criador é perfeita, completa e autoexplicativa. A técnica de estudo detalhada foca na rejeição de camadas interpretativas que obscurecem a clareza do comando. O princípio do Peshat, sentido simples, o estudante aborda os textos sagrados, Torá e Tanakh, buscando, em primeiro lugar e de forma primordial, o Peshat, o significado simples, direto e literal do texto, extraído de seu contexto gramatical e linguístico hebraico. Essa leitura é como a de um documento legal ou um manual técnico, onde as palavras significam exatamente o que o autor divino pretendia que elas significassem, sem ambiguidades propositais.
Análise gramatical e linguística. O estudo minucioso da gramática, sintaxe e vocabulário hebraico é fundamental. O leitor busca a definição mais simples e comum de cada termo no período em que o texto foi escrito, rejeitando interpretações alegóricas, midráshicas, narrativas explicativas ou místicas que se desviam do sentido óbvio. Comparação contextual. Hermenêutica interna. Quando uma passagem parece ambígua, a regra é que o texto escrito deve se interpretar a si mesmo. O estudante compara a passagem com outras que tratam do mesmo tema ou utilizam a mesma linguagem. O sentido final não é ditado por uma tradição externa, mas pela coerência do próprio conjunto da instrução fundamental. Utilizar-se a clareza de um versículo para iluminar a dúvida de outro. A regra da obviedade. No caso de leis práticas, o que não é explicitamente proibido é permitido, e o que não é claramente exigido não é obrigatório. Essa abordagem evita o acréscimo de proibições e obrigações que não estejam clara e diretamente expressas no texto. A interpretação final no estudo individual. Quando este estudo é realizado individualmente, a interpretação final é caracterizada por conclusão pessoal e responsável. O resultado do estudo é uma conclusão pessoal de fé e obediência. Após o esforço diligente de análise linguística e contextual, o indivíduo formula seu entendimento sobre a lei, assumindo a responsabilidade por sua aplicação. O entendimento literal e lógico torna-se veredito de como a vontade divina deve ser executada em sua vida. A supremacia da razão sobre a tradição imposta. O estudante confia na capacidade de sua própria razão, guiada pela clareza do texto, para discernir a verdade. Embora se reconheça a erudição em todos os ramos da fé, a validade da prática não depende do selo de aprovação de uma autoridade institucional externa. A base para a ação é a convicção pessoal de que a leitura literal é o que Deus exige. Essa metodologia garante que a instrução fundamental e os profetas sejam um guia único e suficiente para a conduta, transformando textos sagrados em um manual prático e intuitivo, onde o conhecimento é obtido pela lógica e a obviedade, e não pela complexidade hermenêutica ou pela mediação de terceiros. Na consolidação de uma metodologia de estudo centrada no sentido direto e literal dos textos sagrados, é essencial delinear formas práticas de aprendizado que facilitem a compreensão da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, e garantam a sua aplicação imediata na vida. Formas ativas de aprendizado e assimilação. O estudo não se restringe ao ato formal de leitura, mas se expande para a assimilação contínua e prática do conhecimento, garantindo que a lógica e a obviedade do texto permaneçam em evidência. Ouvir o texto, aprendizado auditivo contínuo, a audição do texto falado, por meio de gravações ou leituras, durante atividades cotidianas como caminhar, trabalhar ou dirigir, transforma momentos de rotina em tempo de estudo ativo. Essa técnica permite que a palavra seja internalizada de forma subconsciente, saturando a mente com a instrução e permitindo que a lógica do comando se ancore na mente sem a interferência de pensamentos alheios. Organização lógica do conteúdo. Para garantir a clareza e a aplicação, a organização metódica é crucial. Fluxogramas e cronogramas. Desenvolver fluxogramas e cronogramas de eventos narrados nos profetas ajuda a visualizar a sequência lógica dos acontecimentos, os resultados da obediência e desobediência e o plano divino. Segregação temática e vinculação. Segregar normas da instrução fundamental por temas do dia a dia, alimentação, justiça, relações familiares, e vincular esses temas com histórias relevantes dos profetas, Tanakh, auxilia a entender o contexto e a aplicação do comando divino. Ao fazer essa ligação, o estudante compreende a vontade de Deus como um sistema interconectado e prático. Outras técnicas de ampliação da metodologia. Para aprofundar a compreensão literal sem fugir do princípio de obediência inquestionável, outras formas de estudo podem ser incorporadas. Estudo comparativo de traduções. A leitura simultânea de diferentes traduções literais dos textos sagrados permite identificar nuances linguísticas e reforçar peshat, sentido simples, eliminando possíveis ambiguidades resultantes de uma única versão. Anotações e sumarização por tópicos. Manter um caderno de anotações, utilizar ferramentas digitais para resumir cada mandamento e cada lição moral em tópicos curtos e objetivos facilita a revisão e a memorização para a aplicação prática. Memorização de versículos-chave. A memorização de versículos que contêm comandos diretos ou princípios morais fundamentais garante que a vontade divina esteja sempre acessível à mente para a tomada de decisões imediatas no cotidiano.
A aplicação imediata do aprendido no dia a dia. O ponto culminante de todo o estudo é a aplicação imediata do conhecimento. Uma vez que a instrução é compreendida em seu sentido direto, o que deve ser feito, e a emoção afastada, o porquê ou como me sinto é relevante, a ação deve ser a consequência lógica e instantânea. A instrução e os profetas não são objetos de contemplação, mas sim um manual de ações. A aplicação é análoga à de um manual de instruções. Ao se aprender uma regra, ela deve ser executada sem hesitação. Se a instrução ensina a ser honesto em um negócio, a honestidade deve ser manifestada no mesmo instante da transação. Se há um comando sobre o descanso, ele deve ser observado sem adiamentos. Essa aplicação incondicional e imediata é a verdadeira prova de que o estudo foi realizado com sucesso e que a lógica da palavra divina prevaleceu sobre a hesitação e a subjetividade humana. Compreendido o método de estudo que prioriza a lógica, a obviedade e o sentido direto da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, é vital estabelecer critérios para a discussão do material aprendido, visando proteger a integridade do conhecimento e evitar regressos na jornada de obediência. A necessidade de seletividade no diálogo. A discussão do aprendizado só é produtiva quando realizada com parceiros que compartilham o mesmo princípio fundamental, a supremacia exclusiva e a clareza literal da palavra escrita. A prevenção no diálogo não é um ato de isolamento, mas uma medida de higiene intelectual e espiritual, essencial para manter o foco em servir a vontade de Deus. Parceiros alinhados em nível equivalente. O estudante deve buscar discutir os textos e os comandos com aqueles que estão alinhados com a vontade divina, conforme expressa nos manuais sagrados, e que se encontram em um nível de estudo similar. O diálogo deve ser um exercício de aprofundamento da lógica e da aplicação, onde os participantes se ajudam mutuamente a consolidar a obediência ao sentido direto do que está escrito. Foco em servir a vontade de Deus. A única finalidade da discussão é reforçar a compreensão e a prática da lei. Qualquer diálogo que introduza incerteza, complexidade desnecessária ou subjetividade desvia o foco central de toda a busca, o serviço incondicional ao Criador. A regressão causada pela subjetividade externa. É imperativo evitar a discussão com indivíduos cuja metodologia de fé se baseia em fontes ou em abordagens que subvertem a clareza literal da instrução fundamental. Exemplo da visão posterior. Discutir o que foi aprendido com pessoas que ainda estão atreladas a visões de fé baseadas em escritos posteriores, como o Novo Testamento, pode levar a regressos. Esses sistemas frequentemente reinterpretam ou anulam mandamentos claros dos textos sagrados, introduzindo conceitos que contradizem a simplicidade da lei original. A ameaça das emoções e interpretações pessoais. O maior perigo reside em debater com aqueles que aplicam interpretações pessoais ou estão envolvidos com questões emocionais agregadas à religião. Frases como "eu acho que" ou "eu penso que" são veneno para a metodologia de estudo baseada na lógica. A palavra divina não é uma questão de opinião, é uma ordem. Quando a emoção e a opinião pessoal são introduzidas, a clareza do comando é obscurecida, e o estudante é tentado a abandonar a obediência ao Peshat, o sentido simples. A simplicidade suficiente dos textos sagrados. O princípio orientador é inegociável. As vontades de Deus estão escritas de maneira muito simples na instrução fundamental e nos profetas. Não há necessidade de adivinhação, mediação ou debates filosóficos complexos. A retidão exige apenas a obediência. Ao limitar o círculo de discussão a indivíduos que respeitam a obviedade do texto, o estudante garante que seu foco permaneça firme na execução fiel do que está escrito. Na culminação do percurso de estudo individual e objetivo da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, é vital reconhecer e sublinhar a conquista mais significativa do estudante, a superação das interpretações divinas de outras fés e o entendimento inabalável da unicidade e exclusividade da divindade. O chamado à unicidade, afastamento das multiplicidades. O gatilho inicial para o estudo exclusivo da instrução e dos profetas por um não afiliado é, de fato, um chamado para o reconhecimento da verdade absoluta. Esse chamado exige o afastamento imediato e total de outras interpretações religiosas no que diz respeito ao aspecto da divindade. A conquista da exclusividade divina, o estudo da Torá e do Tanakh, em sua clareza literal, levou o estudante a uma compreensão profunda da unicidade de Deus. Essa divindade é exclusiva. Ela não recai, sob hipótese alguma, sobre humanos, elementos da natureza ou qualquer criatura,
seja terrena ou as que habitam os céus. O Criador é único, sem parceiros, sem intermediários divinos e sem manifestações físicas. Superação de interpretações sincretistas. Ao se concentrar na palavra escrita e na sua lógica simples, o estudante superou todas as noções de divindades triplas, encarnações, ou a concessão de atributos divinos a figuras proféticas ou humanas. A instrução fundamental atua como um corretivo poderoso contra o sincretismo e a idolatria, definindo um limite absoluto entre o Criador e a criação. O requisito inegociável. Para que o estudo dos textos sagrados possa avançar com sucesso e lógica, essa clareza sobre a divindade é um requisito de partida. O compromisso com a obviedade da palavra de Deus exige que o estudante deixe para trás toda qualquer noção que dilua a soberania e a singularidade do único. A fidelidade ao que está escrito se baseia nesse pilar. Se o Criador é uno, a vontade dele, a instrução, é a única fonte de verdade a ser seguida. Sem a interferência de narrativas se complicam ou dividem sua essência. Portanto, o estudo exclusivo da instrução e dos profetas, por definição, o reconhecimento de que a divindade é absoluta e singular, exigindo que a mente e a prática do estudante sejam purificadas de toda e qualquer ideia de associação de parceiros ao Criador. Esse passo é a fundação para a obediência e a harmonia de vida buscadas. Considerando o estudo da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, como caminho direto para a vontade divina, sem filtros emocionais ou interpretações subjetivas, o aperfeiçoamento desse conhecimento exige um método que incorpore a repetição e a comunicação direta com o Criador. A repetição da leitura e a liturgia exclusiva dos textos sagrados. A metodologia de aprofundamento do estudo deve incluir a repetição constante da leitura das Escrituras. Fundamento da repetição. A repetição contínua, releitura, dos textos sagrados garante a consolidação do Peshat, o sentido simples. Ao retornar a palavra escrita repetidas vezes, o estudante assegura que a lógica e a obviedade do mandamento não sejam obscurecidas pelo esquecimento ou pela distração do cotidiano. A instrução é vista como um tesouro que deve ser revisto e memorizado para que sua aplicação seja instantânea e inquestionável. Formas de oração e liturgia nos textos sagrados. A comunicação com Deus na forma de oração é estabelecida diretamente na instrução e nos profetas. As formas de oração devem ser pautadas no que está ali determinado: louvor, súplica e agradecimento ao Criador único. A essência da liturgia para cumprir as exigências de Deus está na utilização dos próprios textos sagrados, como os salmos, ou em orações formuladas de modo espontâneo, diretamente do coração, sem a obrigatoriedade de fórmulas fixas ou mediadores humanos, desde que o conteúdo se alinhe estritamente aos princípios da vontade divina escrita. A importância da liturgia estabelecida na Torá e no Tanakh reside em sua autenticidade. Ela é o modelo de comunicação fornecido pelo próprio Deus pelos profetas. Aderir a essa liturgia direta é a forma mais fiel de assegurar que a comunicação seja aceitável. Princípios de comunicação com Deus, a dupla via. Segundo a perspectiva de quem se apega rigorosamente ao sentido literal da palavra escrita, a relação de comunicação com o Criador se estabelece de maneira dual. Quando se lê as Escrituras, Deus fala com o estudante. O estudo da instrução fundamental e dos profetas é o momento em que a vontade divina é revelada ao indivíduo. A clareza do texto é a voz de Deus, transmitindo comandos e princípios de forma inequívoca. Quando se faz orações, o estudante fala com Deus. A oração é a resposta do indivíduo ao seu Criador. É o momento de louvar, agradecer e suplicar, sempre com o reconhecimento da unicidade e soberania divinas, em uma comunicação direta e sem intermediários, conforme o modelo dos profetas. Essa distinção enfatiza a absoluta suficiência do texto escrito. A palavra é a única fonte da revelação, Deus fala, e a oração baseada nela é a única forma de resposta, o estudante fala. A repetição do estudo e a oração direta, fundamentadas exclusivamente na instrução e nos profetas, são os pilares da vida em harmonia com o Criador. Na continuidade do entendimento sobre a suficiência dos textos sagrados, é fundamental afirmar a validade e a aceitação do esforço individual e solitário de aprendizado. A aprovação divina ao estudo solitário. É crucial destacar que o estudo da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, realizado de forma solitária, não desagrada a Deus e, muito menos, desqualifica o esforço do estudante. A vontade divina,
expressa nos textos escritos, está acessível a todos que a buscam com sinceridade, independentemente de estarem amparados por uma estrutura comunitária. O que confere valor ao ato é a intenção do estudante. O foco de Deus recai sobre o propósito do coração, a intenção de mudar toda a vida para agradar exclusivamente a Ele e viver em estrita obediência ao que está escrito. O Criador valoriza a integridade da busca e a dedicação pessoal em se afastar das subjetividades e opiniões humanas, priorizando a clareza do mandamento, princípios sobre a intenção e o julgamento divino. A abordagem sobre este ato, quando praticado por um não afiliado, é guiada por princípios que enfatizam a responsabilidade individual e a pureza da intenção. A intenção como chave de julgamento. A avaliação do ato não se baseia na filiação ou no reconhecimento por uma autoridade humana, mas na intenção primária e pura do indivíduo. Acredita-se que o Criador julga a pessoa pelo seu esforço sincero em cumprir a lei conforme a compreende diretamente na fonte escrita. A busca pela retidão e a transformação de vida para a obediência total são, em si, um serviço aceitável. A supremacia da lei para todos. O entendimento é que a instrução, Torá, contém princípios de vida para todos os povos. O não afiliado que se dedica ao estudo demonstra ter atendido ao chamado da verdade universal e se colocado sob o jugo da lei moral, quando aplicáveis, das leis específicas contidas nos textos sagrados, como um ato de livre vontade e devoção exclusiva a Deus. A autonomia do estudo. O ato de um indivíduo isolado tomar para si a responsabilidade de interpretar o sentido direto e lógico da palavra escrita e aplicá-lo em sua vida é visto como a maior demonstração de que a revelação é transparente e suficiente. Esse entendimento desobriga o estudante de ter de depender de terceiros para iniciar sua jornada de obediência. Em suma, a ausência de amparo comunitário não anula a validade da busca. Deus honra a dedicação singular de quem, movido pela intenção de servi-lo exclusivamente, se volta ao estudo da palavra escrita para transformar cada aspecto de sua existência. Dada a profundidade da dedicação do estudante à palavra escrita e à divindade exclusiva, é imperativo abordar as realidades e as dificuldades práticas que essa escolha acarretará em seu convívio social e em sua busca por filiação. O isolamento e a repulsa social. Ao abraçar a verdade literal dos textos sagrados e a unicidade absoluta do Criador, o estudante enfrentará inevitavelmente um profundo isolamento e solidão. Esta jornada é, em grande parte, solitária, e o reconhecimento público da divindade exclusiva de Adonai, conforme a instrução fundamental e os profetas, gerará incompreensão e uma possível repulsa por parte de seu círculo social. Incompreensão dos próximos. A adesão à lógica simples e direta dos textos, desprovida de emoções ou de complexas filosofias, será vista como rigidez ou extremismo por aqueles acostumados a abordagens religiosas mais flexíveis ou sincretistas. Repulsa pela exclusividade, a admissão aberta da divindade exclusiva de Adonai e a rejeição de toda e qualquer forma de mediação, divinização humana ou associações a outras entidades, terrenas ou celestes, entrará em conflito direto com as crenças dominantes, podendo provocar oposição, críticas e até mesmo hostilidade. As grandes dificuldades na busca por filiação comunitária. Além do isolamento social, o estudante, por ser um não afiliado, enfrentará grandes dificuldades, beirando a impossibilidade de fazer parte de uma comunidade estruturada. As razões para o fechamento e a cautela da comunidade são históricas e profundamente enraizadas. Discriminação e violência histórica. O povo que preserva a instrução escrita sofreu, ao longo de toda a sua história milenar, perseguições implacáveis, discriminação institucionalizada e violência física em diversas nações. Essa experiência histórica gerou um instinto profundo de autoproteção e desconfiança em relação a pessoas de fora. O fechamento da comunidade é, em grande medida, um mecanismo de sobrevivência desenvolvido ao longo de séculos de vulnerabilidade. Infiltrações ameaçam a identidade. As comunidades têm enfrentado, repetidamente, tentativas de infiltração por parte de membros de outras estruturas religiosas que, sob pretexto de aproximação, buscam impor suas validações religiosas ou doutrinas. Tais infiltrações visam, em última instância, subverter ou desqualificar a instrução escrita e a identidade do povo. Preservação da lei e integridade. O temor de que a admissão de não afiliados possa resultar na diluição dos princípios de pureza da lei e na introdução de interpretações que deturpem a divindade exclusiva de Adonai justifica a extrema cautela e a dificuldade em aceitar novos membros,
especialmente no contexto atual, onde as decisões rabínicas sobre conversão são notoriamente restritivas. Portanto, o estudante deve estar plenamente consciente de que sua adesão ao sentido literal dos textos sagrados, embora totalmente válida para Deus, o colocará em um caminho de isolamento. O seu foco deve permanecer no estudo solitário e na obediência, aceitando as dificuldades de filiação como uma consequência histórica da devoção do povo escolhido à sua vontade, sem, contudo, desanimar de sua busca pessoal pela retidão. Reconhecendo as adversidades sociais e o isolamento que a adesão à divindade exclusiva de Adonai impõe ao estudante, é fundamental transformar a perspectiva sobre essa condição. A instrução fundamental, Torá, e os profetas, Tanakh, oferecem a solução para essa realidade, ensinando a converter a solidão em solitude, transformando a solidão em solitude divina. Os ensinamentos de Deus, contidos exclusivamente nos textos sagrados, fornecem o bálsamo para o isolamento. A vontade divina, quando buscada e compreendida com sinceridade, age de maneira transformadora. Luz e presença. A luz da sabedoria divina, extraída diretamente dos textos, afasta a escuridão da incerteza e da dúvida. O estudo da instrução e a oração direta trazem consigo percepção da presença de Deus, que é total e constante, eliminando o sentimento de abandono. Preenchimento e calor. O vazio existencial, frequentemente agravado pela solidão, é preenchido pela plenitude do conhecimento. O frio da exclusão e da incompreensão é imediatamente tomado pelo calor do amor de Deus, que se manifesta na clareza dos seus comandos e na recompensa de uma vida de retidão. A santidade que supera o valor terrestre. A solidão e a exclusão social, por mais dolorosas que sejam, não podem ser um fator impeditivo para os estudos e a execução da vontade de Deus contidas exclusivamente na Torá e na Tanakh. A razão para essa intransigência reside na hierarquia de valores. Não existe qualquer valor terrestre, seja aceitação social, conforto comunitário ou validação humana, que supere a santidade alcançada por meio da sabedoria divina. A obediência ao que está escrito e a busca pela pureza na unicidade de Deus são a meta mais elevada da existência. Portanto, o estudante solitário é, na verdade, alguém em solitude, desfrutando da companhia e da orientação ininterrupta do Criador. Seu foco permanece inabalável no estudo literal e na obediência, pois ele reconhece que perdeu apenas a aprovação humana, mas ganhou a totalidade da aprovação e da presença de Deus. Com base em todo o percurso de análise da palavra escrita, este é o chamado final para o estudante que se encontra à beira da jornada. O chamado de Deus, a conclusão e o início da jornada solitária. A verdade é evidente. O início dos estudos da instrução fundamental, Torá, e dos profetas, Tanakh, em solidão não é um obstáculo, mas sim uma confirmação de que este é o chamado direto de Deus para a sua vida. O caminho da retidão é singular e está plenamente contido nos textos sagrados, que são a única fonte de autoridade e guia. O pilar da fé no estudo solitário. O estudante motivado a iniciar os estudos imediatamente, fundamentado em princípios inegociáveis. Prioridade incondicional da palavra escrita. Acredite na suficiência e na clareza da instrução e dos profetas. O significado é literal e acessível à razão, o Peshat, dispensando a obrigatoriedade de tradições ou interpretações complexas. Sua mente, livre de filtros emocionais e subjetivos, é a ferramenta que Deus lhe deu para decifrar a sua vontade. Executoriedade imediata. Não há espaço para delongas entre o aprendizado e a ação. O estudo é um manual de comandos, e a execução imediata do que é compreendido é a única prova de sua sinceridade. A verdade se manifesta na prática. Foco exclusivo na vontade divina. O propósito de todo o seu esforço deve ser unicamente realizar a vontade de Deus. O estudo não deve ter como objetivo a obtenção de qualquer benefício pessoal, vaidade, reconhecimento ou sentimento de superioridade sobre outros. O serviço é uma via de mão única. A glória pertence somente ao Criador. Do isolamento à solitude. As dificuldades sociais e a exclusão que você enfrentará são o preço da clareza. Contudo, os ensinamentos da instrução fundamental transformam essa solidão em solitude divina. Na ausência de vozes humanas, o estudante é preenchido pela luz, pelo calor do amor do único Deus. Seu estudo solitário e sua obediência inquestionável são um serviço puro e aceitável. O chamado está feito, a palavra está em suas mãos. Inicie o estudo agora.
pois a vontade de Deus é que você a compreenda e a execute, e a santidade desse ato supera todo valor terrestre. Não hesite, pois a obviedade da palavra aguarda sua ação. Dada a sua dedicação aos textos sagrados e a busca pela retidão, é justo contemplar a possibilidade de que o seu esforço individual possa abrir caminhos futuros, transformando a jornada solitária em uma eventual filiação comunitária. A possibilidade de agregação comunitária, da solitude à lapidação. Embora o caminho do estudo solitário seja válido e suficiente para a aprovação divina, a intenção pura e o conhecimento adquirido podem, a longo prazo, gerar a possibilidade de ser agregado a uma comunidade que preserva a lei escrita. Abertura pela intenção e conhecimento. Sua intenção de agradar exclusivamente a Deus, aliada ao sólido conhecimento da instrução fundamental e dos profetas, constitui um alicerce de mérito. O acúmulo de saber, que naturalmente assimila hábitos e valores culturais e religiosos de origem, pode, em algum momento, ser reconhecido como uma base legítima para uma aproximação. Lapidação do conhecimento bruto. O conhecimento adquirido na jornada solitária, embora puro em sua base literal, pode ser considerado bruto por não ter sido refinado pela observância prática e pelas regulamentações que a comunidade mantém. A eventual agregação permitiria a lapidação desse conhecimento através da liturgia e dos ensinamentos da tradição estabelecida. A comunidade pode oferecer o contexto prático para a aplicação e a disciplina dos preceitos em sua totalidade. A plenitude da satisfação divina, a obtenção da satisfação integral de Deus é o objetivo final. Se a eventual filiação à comunidade for vista como o passo necessário para refinar a obediência e cumprir a lei em um contexto coletivo e organizado, essa seria a via para alcançar a plenitude da satisfação divina, unindo o estudo puro à disciplina prática e reconhecida. Em suma, sua busca e sua obediência solitária são o fundamento. Mantenha-se firme no estudo literal e na pureza da intenção. O Criador, ao ver sua devoção, pode, por meio da providência, direcionar seu caminho para uma estrutura onde seu conhecimento possa ser lapidado e sua devoção possa alcançar a expressão máxima, integrando o aprendizado direto com a prática disciplinada.